venho para falar dos planos de adoção de SDN na universidade, planos ainda incipientes, não é? Como devem ser incipientes os planos de quase todo o mundo afora, que fala muito em SDN, mas ainda tem pouca coisa realmente feita, né? Principalmente em OpenFlow. Então, eu sou coordenador do projeto de rede da USP e sou assessor da Superintendência de Tecnologia da Informação, né, o antigo Coordenadoria de Tecnologia da Informação para assuntos de redes. Né. Eu faço a parte interessante e gostosa de redes, né, que é projetar, né, definir estratégias, definir projetos, etc. Quem faz a parte difícil está sentado logo ali à minha frente, os dois, na verdade, né, que cuida da rede de fato, né, para manter a rede no ar 99.999, e quem realmente faz o serviço pesado. Mas eu me sinto confortável na minha posição, porque eu já fiz esse serviço pesado por 5 anos, não é? Então, eu vou falar sobre estratégias de desenvolvimento e uso de SDN na USP. Na verdade, eu vou mostrar como é que funciona, falar um pouco do perfil da USPNet, a rede de comunicação da USP, a sua complexidade e o porquê que nós achamos que SDN é uma ferramenta, né, um paradigma importante para a gente enfrentar os desafios que estão chegando, né, a gente já sente, e que deverão vir com mais força num futuro próximo. Não é? Então, o que tem impulsionado, né, as mudanças na USPNet? Né, são basicamente esses 3 fatores, quer dizer, os 3 fatores mais importantes, né? A nuvem, vocês devem ter ouvido falar do projeto de nuvem da universidade, não é? É um projeto bastante ambicioso, que já investiu cerca de 200 milhões de reais e pretende investir outros tantos, né? Nos próximos 2 anos, mais ou menos. Né? Isso implica em virtualização em larga escala, a disponibilização dos sistemas com acordos de nível de serviço diferenciados, né, e mais estritos, né, e uma carga grande de gerenciamento e monitoração, né, que está no bojo dessa ideia de cloud computing, não é? Ter TI como utility. Né? E uma coisa muito importante na nuvem é a interconexão de data centers. Né? Nós temos hoje 2 data centers, um no campus e um no Terremark, que foi, inclusive, mencionado pelo professor Lopes, mas e temos também no interior, nos 3 campi maiores, São Carlos, Ribeirão e Piracicaba, e nós pretendemos revitalizar toda essa malha e criar data centers em outros campi também. E, com essa infraestrutura, nós pretendemos criar uma nuvem, né, que tenha algumas capacidades de replicação de dados, de backup, resiliência, né, resiliência em geral, que impõem na rede uma demanda muito grande. Então, a interconexão de data centers é algo que foge do nosso modelo evolutivo, né, de crescimento da rede e causa uma revolução. Não é? Quer dizer, nós temos hoje links da ordem de 200, 400 megabits por segundo para o interior. Esses links suprem a necessidade que a gente tem atual. Nós temos a previsão de crescimento, quer dizer, há 1 ano atrás, a gente tinha previsão de crescimento de até 1 giga nos próximos 1 ano e meio ou 2 anos, mas com a interconexão de data centers, a gente precisa de 10 giga. Né? Então,
é uma disrupção na infraestrutura e não existe modelos de negócio, quer dizer, nós não conseguimos pagar, né, esse tipo de demanda de capacidade de banda, né? Então, nós temos que procurar opções. Fatores de escala também, não é? Sensores, o que a gente chama conhece por Internet of Things, né, que influencia também o número de objetos, né, de entidades conectadas à rede, gerando tráfego e tráfego diferenciado, né? Por exemplo, a malha de câmeras dos campi todos, mesmo novas aplicações, né, como o VDI, que também demanda bastante rede, redes sociais, todo mundo postando vídeos, né, e passando vídeo para cima e para baixo, é um fator de escala que tem influenciado bastante as métricas, né, de projeto de rede. E, por fim, o fenômeno, né, conhecido como BYOD, que também com seus aspectos, né, de multiplicidade, né, dinamismo em termos de mobilidade, impõe também na rede capacidades diferentes. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Então, basicamente, essas 4 demandas, né, estão sendo tratadas hoje na USP, né? Quer dizer, melhorar o gerenciamento, a monitoração, fazer isso fim a fim, não é? Essa é uma mudança importante, que a gente sempre monitorou partes da rede, né, principalmente o backbone. E hoje você tem que preocupar muito com a última milha, né? Então, gerenciamento fim a fim é importante. Melhorias no backbone, a gente tem feito isso. Melhoria nas redes de data centers e a modernização da última milha, tanto a última milha cabeada como a última milha sem fio. Eu ia dizer principalmente ela, mas acho que os dois têm recebido a mesma atenção. Esse é um resumo do que a gente tem. Em São Paulo, a gente tem 2 data centers, né? Esse link aqui está para ser implementado, já está comprado, deve já estar no Brasil. Nós compramos esses boxes todos aqui foram modificados esse ano. São MX80 e MX480 da Juniper, e com um link de 100 GB, que deve interconectar os 2 data centers, né? Esses caras, vocês veem que tem sempre dupla abordagem. Eles estão ligados ao PTT Metro a 10 gigabits por segundo, bem como a FAPESP e a Metro Sampa nessa capacidade, né? Nós temos uma miríade de links intra-gov, e esses números que aparecem de capacidade aqui são os limites contratados hoje com a Telefônica, né? Quer dizer, 1 gigabit por segundo para todos os campi, mas o contrato com a Telefônica é gradual, não é? Então, a gente vai pedindo na medida que a demanda chega, né? Então, por exemplo, São Carlos, o meu campus, está hoje conectado por 2 links de 400 megabits por segundo em redundantes, né? Quer dizer, tem ou um ou outro está. Então, de fato, tem 400 megabits por segundo, mesmo com Ribeirão Preto, Piracicaba, 200 megabits, Pirassununga, Bauru e Lorena, com 100 megabits por segundo. Eu acho que... Bom, isso aqui é a interconexão entre os 2 data centers, né? Um no campus e outro no Terremarx, né? Na Terremark. Então, vejam que são redundantes, né? Tem dupla abordagem completamente, né? Isso que classificaria o nosso cabeamento, né? De Tier 2 a 3.
A mesma coisa, então, vai ser feita no futuro na interconexão entre o São Paulo, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos, né? A ideia é ter a mesma estrutura, sempre redundante. Eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia da dimensão de troca de tráfego, né, da USP. Isso aqui é da USP com o PTT Metro, né? Quer dizer, a maior carga nossa vai para o PTT Metro e chegando a perto de 10 gigabits por segundo, né? 8, 10 gigabits por segundo. É uma quantidade de tráfego muito grande. Isso foi realmente, a conexão com o PTT foi uma coisa muito interessante, porque aliviou o link com a FAPESP, com a RNP, né, para tráfego do tipo acesso a Banco do Brasil, UOL, e esses caras que estão em condomínios que estão conectados diretamente ao PTT e, portanto, não pagamos esse tráfego, né? O tráfego com a ANSP está em volta de 1,5 gigabit por segundo, então você vê que é mais ou menos um quarto do tráfego que nós geramos, e a USP como um todo, né? É verdade que tem um pouco de tráfego aqui, talvez, da RNP, eu não tenho esse detalhamento exato, mas o tráfego geral da USP é de cerca de 10 gigabits por segundo. E vejam que interessante, né? O azul é saída e o verde é entrada, né? Então, a USP tem muito mais saída do que entrada, o que faz dela um provedor de conteúdo bastante importante, não é? Então, esse é um aspecto também relevante. Nos 3 campi principais, então, a gente tem, eu botei aqui de Ribeirão Preto, não botei de São Carlos, para não dizerem que eu sou muito nacionalista, né? Então, mas é mais ou menos a mesma coisa, perto de 200 megabits por segundo de pico, não é? Aqui durante a semana, aqui é o fim de semana, e são 2 links desses. Então, são praticamente 340, 350 megabits por segundo de tráfego, no tráfego no pico. Nosso backbone IP ainda funciona dessa maneira aqui, mas como efeito dessas demandas todas, as pressões todas de aplicação da nuvem, do novo sistema de acesso sem fio, nós estamos modificando, né, criando uma nuvem MPLS que vai da borda da rede até a borda das unidades. Então, são circuitos, né, para evitar o roteamento, né, dentro da rede que na verdade, tem influência de performance, né, e influência funcional também, né? Quer dizer, você fazer redes MPLS dessa forma tem ganhos funcionais interessantes. Por fim, as aplicações tragam o seu próprio dispositivo, né, empregada nas maneiras mais interessantes, mais completas. É bem verdade que esse tipo de acesso por políticas, né, nem sempre é fácil de ser adotado dentro das universidades, né, porque restringe bastante. Obviamente, o perfil de implementação de BYOD vai ser um perfil relativamente relaxed, né? Mas ele permite coisas interessantes, como você ter um único SSID na rede como um todo e fazer o provisionamento para cada conexão de acesso, que pode chegar ao ponto de você, independentemente do ponto ou do campus que o usuário esteja, conectá-lo sempre na mesma VLAN, sua VLAN nativa, né? E esse tipo de coisa implica, tá certo, em capacidades, né, de configuração dinâmica da rede muito importante, né? Então, eu citei isso porque
eventualmente, dá para fazer, obviamente, isso aqui com coisa do tipo MPLS, né? Mas, no futuro, a gente vê que é um possível nicho, né, de aplicação de OpenFlow, né, de SDN, bem como as aplicações de interconexão entre data centers, né? Então, é um motivador interessante, né? Então, dependendo do perfil de utilização, você pode, por exemplo, colocar o usuário numa VLAN diferenciada, aplicar filtragem diferenciada, transferir fluxo de dados para passarem, por exemplo, em firewalls virtuais e coisas desse tipo, né? Realmente coisas bastante complexas, primeiro, e segundo, é que exige uma visão global da rede, né? Uma visão bem global, o que é difícil de ser feito dentro das universidades, né? A maioria de vocês são gestores eventualmente gestores de redes de universidade, e sabe que a gente funciona como uma federação, né? Um pedaço é a unidade que cuida, o segundo é o campus que cuida, o terceiro é o pessoal do backbone. Então, a gente tem, normalmente, uma visão um pouco estanque, né, da rede, e aplicações ferramentas do tipo SDN permitem que você tenha visão mais global da rede, portanto, facilitando aplicações desse tipo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho duas redes sem fio, aqui interconectadas por uma malha MPLS numa mesma VLAN e controladas, né, por um controlador Wi-Fi, né? Nós temos, por exemplo, na USP Cisco e temos Aruba, né? Estamos licitando agora um sistema que vai ser utilizado na universidade como um todo. Estamos aí ansiosos para a briga que esperamos vai acontecer, né? Então, essa é uma rede complexa, né? Porque ela de fato um ecossistema que fazem parte várias aplicações de âmbitos diferentes, né? Além daqueles players que eu falei, que é a seção da unidade, a seção do campus, a seção da universidade como um todo, tem o grupo de pesquisa que quer fazer o que quer, como quer, não é? Tem os sistemas administrativos, tem os sistemas acadêmicos, não é? E isso faz com que a rede seja realmente um ecossistema, né, complexo, né? A quantidade de tráfego interno é grande, principalmente com as aplicações de nuvem, né? E com o backup que isso vai acarretar, né? Quer dizer, não só pelo acesso, mas também pelo backup, replicação, etc. Pelo tráfego trocado com a internet, né? Pela quantidade de tráfego trocado com a internet, e pelo gerenciamento compartilhado, né, entre entidades diferentes, entre domínios diferentes, com graus de liberdades, né, grandes, né. Portanto, a gente precisa de ferramentas avançadas de configuração, de gerenciamento e monitoração da rede, né. Eu teria que fazer um aviso aqui que eu me esqueci. Eu me dei conta que eu seria o primeiro palestrante depois da abertura, hoje de manhã só, minha falha. Então, eu botei rapidinho aqui essa transparência, mas eu não vou falar o que é SDN, o que é OpenFlow. Isso vocês vão ter, quem não tem ainda informação sobre isso, à tarde com o professor César Marcondes, que deveria me anteceder, né? Aí minha tarefa seria bem mais fácil. Mas os de vocês que que sabem pouco sobre SDN vão ter essa oportunidade com o César Marcondes hoje e amanhã, não é? E depois, eventualmente. Então, só em poucas palavras, aqui não é um conceito exatamente novo. Se você falar com a Brocade, cadê a Brocade? Está ali.
com a Juniper está aí? Não. Com a Cisco, né? Eles vão dizer que já tem SDN há algum tempo, né? Já fazem a programação do encaminhamento separado do controle, né? Mas essa visão global, né, que é parte importante do SDN, é muito difícil de ser feita, principalmente porque você não tem um protocolo padrão. Então, uma grande vantagem do OpenFlow é você ter essa comunicação com um protocolo padrão e, portanto, exercitar, de fato, interoperabilidade entre dispositivos, né, e ter essa visão global e poder, então, configurar um dispositivo numa ponta pertencente a uma rede, uma VLAN, que está numa outra ponta da sua rede, né? E isso aliado à possibilidade de configuração dinâmica, né? Você poder programar um surto, uma rajada momentânea, fazer o circuito e desligar o circuito rapidamente. Ou você conseguir fazer uma configuração em lote, né, de uma quantidade grande de dispositivos. Então, como o SDN pode ajudar? Na configuração em lotes, por exemplo, ela facilita a virtualização. O tráfego inter-data center é uma área que já é bastante explorada, né? Várias provas de conceito têm sido feitas exatamente nessa área, que é uma área mais tranquila, né? Coisa do tipo alta disponibilidade, né? E recovery disaster também pode ser feito com SDN, quer dizer, SDN facilita esse tipo de aplicação, né? Backups e replicação de dados, e essas coisas aqui têm a ver, no fundo, com provisionamento de rajadas, né? Também na monitoração e segurança, alguns dos demos que a gente vê por aí têm a ver com monitoração e segurança. Por exemplo, um demo interessante é utilização de um firewall virtual, né, para você selecionar aleatoriamente ou por alguma função de contexto, né, um certo tráfego que você cria numa rede virtual e passar pelo firewall virtual por algum momento, por algum tempo, e fazer uma análise daquele tráfego, né? Um exemplo interessante disso é que nós temos licenças de firewalls virtuais da Cisco. A gente tem um número limitado de firewalls, né? Então, você não conseguiria colocar, por exemplo, em todas as unidades, departamentos, institutos da USP, né? Mas você poderia escolher tráfego de unidades específicas e passar aleatoriamente por esses. Nós temos 20 licenças de firewall virtuais da Cisco, né? E, portanto, dá uma visitada de vez em quando e dá uma olhada no tráfego, né? Para a busca de padrões ruins. Ou você poderia acionar esses firewalls em algumas situações, né? Algumas situações de contexto, você poderia disparar um firewall num fluxo de dados automaticamente. Balanceamento de carga também é uma área, né, que o pessoal do CERN tem trabalhado bastante. Eu esqueci de colocar aí. Então, o que a gente tem feito, né? A gente definiu uma estratégia cautelosa, né? Mas a gente vê uma oportunidade muito interessante com o OpenFlow, que é de causar realmente uma disruptura, né, na infraestrutura de redes, até na parte organizacional, né, porque, de repente, as fronteiras todas, né, que nós estamos acostumados a ver, elas se diluem um pouco, né, elas se mesclam. E, então, a SDN e virtualização, em geral, é um fator importante para você motivar o pessoal, treinar o pessoal e acostumar o pessoal no mundo novo, né, que
que a nuvem está inserindo no nosso ambiente. Então, a gente tem especificado equipamentos com OpenFlow, né, já há alguns meses. Nós temos um pequeno orçamento para a instalação de um testbed, já estamos comprando equipamentos, provavelmente ele vai ser feito com equipamentos desses 3 fornecedores, né? Treinamento de pessoal, com cursos, com atividades junto a empresas, né? O Marcelo Molinari, por exemplo, é um grande colaborador nosso. Participação de eventos como esse, em feiras, né? Nós mandamos alguns técnicos, por exemplo, para a Interop, esse ano, para as 2 Interop que aconteceram. E eu participei da última Interop, aliás, e todas as empresas, né, fazendo muita propaganda de SDN, fazendo muito barulho, mas aí você fala, então vamos botar... Não, mas espera aí, né, a coisa não é assim, não é bem assim. Então, é esse o nosso espírito, né? Quer dizer, aproveitar uma oportunidade, a gente vê que é interessante como uma tecnologia nova que pode influenciar várias, e modernizar, né, várias partes da nossa, do nosso pessoal, né, da nossa infraestrutura de redes, do jeito que a nuvem é um grande motivador de mudanças na estrutura de TI como um todo. Utilização de OpenFlow em links inter-data centers, né? Então, os data centers são os primeiros que vão, eventualmente, receber algo em produção, porque já existem exemplos, muitos exemplos por aí, aqui no Brasil, inclusive, né? Fazendo isso, né? E depois, então, a utilização em outros nichos, né? Então, esse testbed é entre alguns institutos, isso aqui de Ciências Matemáticas e de Computação, de São Carlos, por acaso é o meu instituto, o Laboratório de Redes de Computadores, da Poli, USP, o Instituto de Matemática e Estatística também tem pesquisas na área de SDN, e o CCE e os CIs do interior, né? Então, como uma tecnologia nova, né, revolucionária, é muito importante para a gente, né, essa colaboração entre pesquisa e produção. A gente tem isso tem acontecido bastante no exterior também, né? Depois fazer alguns experimentos tradicionais, né? Basicamente as coisas que se faz na ESNet, que é isso que a gente tem mais contato, porque a Juniper participa desses experimentos, né? E o nosso backbone é Juniper, a gente tem contato com o Open Lab da Juniper, né? O CERN, né, que vocês devem conhecer os experimentos do CERN, e do Google, né? O Google também tem sido pioneiro, né, na aplicação em produção na sua rede interna de data centers, né, de OpenFlow para criar circuitos, né? Não sei se vocês sabem, o Google, não sei se eu botei o nome do... Não. Está numa outra versão aqui. Mas eu tinha botado o nome aqui do Urs Luzo, que é o arquiteto-chefe de redes da Google, né, que tem um vídeo muito interessante de 1 hora e pouco na internet, falando de como é que eles estão adotando, né, OpenFlow entre a sua rede de data centers, né, e aplicando com sucesso, né? Eles estão... que é Google, né? Eles criaram os seus próprios boxes, inclusive, né? Boxes super simples, switches, né? Super simples, e estão usando OpenFlow nesses switches, né? Então, por exemplo, entre flows, né, entre data centers, flows entre máquinas virtuais, né, em data centers diferentes ou não,
mas são circuitos virtuais entre máquinas virtuais, uma coisa bastante interessante, dinâmica, né, que pode ser feita rapidamente, criados e destruídos rapidamente, e aí OpenFlow é importante para isso, né. Como eu disse, então, produção, pesquisa, esse link é importante para a gente. A gente tem esse já histórico link, né, com o LARC, que tem dado treinamento para os nossos técnicos, né, já há bastante tempo, e que é sempre um ponto avançado de pesquisa em redes, né. As próximas 4 transparências são sobre o que o LARC está fazendo, e eu pediria para o Fernando, então, rapidamente, quanto tempo temos? Tá, uns 5 minutos, então. Tem tempo, pode falar. Obrigado, Edson. Bom dia a todos. Como o Edson falou, meu nome é Fernando. Como é que a gente vai para frente aqui, né? Falar um pouquinho dos desafios que a gente tem do ponto de pesquisa de internet do futuro, aí junto na USP, né? Então, eu faço parte do LARC, né, um laboratório de pesquisas na área de redes, vinculado à Escola Politécnica da USP, né? A gente tem ao redor de 8 professores e 70 colaboradores junto à pesquisa, né? E as áreas de pesquisa lá, uma das áreas é a parte de internet do futuro, novas tecnologias, que isso é coordenado pela professora Tereza Cristina Carvalho, que infelizmente não deu para vir hoje aqui nesse evento. Essa iniciativa a gente já tem algum tempo que está desenvolvendo. Começou em 2006, junto de um projeto da FAPESP, que é o projeto Kyocera Emulab, né? Além das conexões do Kyocera, foi criado um cluster dentro da USP para fazer emulação de redes, para a gente fazer testes em cima de redes, né? Além disso, a gente tem 2 projetos de cooperação com entidades no Brasil e no exterior, né? Que é o projeto Fiber e o projeto Gini, né? Eu vou falar rapidamente desses projetos para dar uma ideia da dimensão da dificuldade que o pessoal do CCE tem em atender a gente como pesquisador, né? Então, como o Edson falou, a tarefa difícil fica a cargo do Jaime, né? Eu sou um dos caras que deixa a tarefa do Jaime difícil, né? Deixa eu começar. O primeiro projeto que eu queria falar é o projeto Fiber, né? É um projeto de internet do futuro entre Brasil e Europa, né? Então, a gente está criando uma infraestrutura compartilhada, nível Brasil. Essa infraestrutura vai ser compartilhada com infraestruturas equivalentes junto da Europa, né? Aqui no Brasil, a gente tem 9 universidades, 9 instituições interligadas. No estado de São Paulo, a Federal de São Carlos, o CPQD e a USP, né? A Federal da Paraíba, a Federal do Pará, Unifax em Salvador, a UFG em Goiás, né? No Rio de Janeiro, a UFRJ e a UF. Está faltando também a Federal de Pernambuco, que entrou recentemente, né? Todos eles interligados pela rede da RNP. Qual que é a ideia dessa infraestrutura, né? Que você possa criar uma rede virtual interligando recursos de todas essas unidades, né? Então, o Edson falou bastante da questão de virtualização, da necessidade de virtualização, né? Aqui a ideia é que, se eu quiser criar uma rede dedicada para mim, né, com nós em São Paulo, nós em Pará, nós em Salvador, eu vou estar utilizando uma interface, alocando, provisionando esses recursos de forma bastante rápida, né? Essas 9 ilhas do Brasil, elas estão interligadas, elas vão ter uma série de recursos computacionais, né? Switches com OpenFlow, para a gente estar criando essa virtualização da rede, né, do SDN. A gente vai ter nós com NetFPGA, né, que são placas onde eu posso estar programando o hardware. Então, eu posso estar colocando um switch ou um roteador com OpenFlow em cima desses hardwares, né? Eu vou ter servidores de computação, onde eu vou ter máquinas virtuais, né? E nó sem fio, né? De maneira que, se eu quiser, eu posso estar criando, a nível Brasil,
uma máquina virtual num estado, né? Máquinas virtuais utilizando nós sem fios em outro canto, né? E fazer essa bagunça toda falar entre si, né? Pensa fazer isso daí de forma bastante rápida, né? Tem um outro experimento que eu vou falar que a gente demorou 1 semana só para ter conectividade para fazer ping, né? Pensa isso daí a gente está fazendo de forma rápida, né? Então aqui vai ser essencial uma infraestrutura de virtualização, né? Sistemas de controle não só a nível de máquinas virtuais, mas principalmente da questão da rede, né? Rede cabeada, rede sem fio, né? E, além disso, vão ter alguns recursos específicos em outras entidades, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal que está trabalhando com rede sem fio, eles vão ter uma espécie de um trenzinho num corredor para fazer mobilidade, para testar a mobilidade. Então, vou ter um controle para estar alocando esse trenzinho e estar controlando esse trenzinho e ver questões de mobilidade a nível de pesquisa. No nosso caso da USP, além desses recursos padrões, nós estamos interligando esse cluster de emulação do Kyocera, né, o Emulab, junto desse recurso, né? Esse cluster já existe em outras universidades, então a ideia é que a gente possa criar redes mais sofisticadas usando não só o nosso cluster, com nós nos clusters de outros estados, de outros países, inclusive. Além disso, do caso da Europa, a gente vai estar interligando com um testbed chamado Ofélia, onde você tem um testbed OpenFlow em vários países da Europa. Então, a gente, além dessa interligação a nível do Brasil, a gente vai poder alocar recursos nos testbeds europeus. Uma outra iniciativa de internet do futuro, né? Não sei quem já ouviu falar do projeto Gini nos Estados Unidos, é o projeto de internet principal de internet do futuro, né? Então, você tem redes nível dos Estados Unidos, redes americanas, onde você pode estar virtualizando máquinas virtuais de maneira semelhante ao que a gente está pensando aqui, né? Dentro dessa iniciativa, tem várias iniciativas paralelas, uma delas chamada ProtoGini, que foi criado pelo pessoal da Universidade de Utah. Ele é baseado no cluster do Emulab, então a gente está migrando esse nosso cluster do Kyocera Emulab para dentro dessa iniciativa do ProtoGini, né? De maneira que a gente possa interligar esses clusters, o nosso junto com os europeus, né? Com os americanos, né? Hoje a gente tem 24 nós na USP, né? A ANSP também está se ligando nesse projeto de internet do futuro, né? Então, aqui no Brasil já aparece 24 nós que a gente pode estar compartilhando e 4 nós aqui junto da ANSP, né? E o experimento a gente fez semana passada, né, um experimento que a gente chamou de Slice Around the World, né? Você pegar todos esses recursos de várias universidades e criar uma fatia virtual desses recursos para estar utilizando, né? Então, a gente interligou um cluster no Japão, em Tóquio, né? Um cluster aqui na USP e o cluster lá na Universidade de Utah, né? Esses clusters foram alocados dinamicamente, né? A gente criou máquinas virtuais nas três entidades e fez um tráfego não IP passando por esses três, por essa rede inteira, tá? Então, um nó no Japão, fazendo uma espécie de ping num nó aqui na USP, sendo roteado aqui no ProtoGini, só com tráfego não IP, né? Então, foram feitos uma série de circuitos passando pela Internet 2 até Utah. De Utah foi feito circuitos também passando pela conexão internacional aqui da RNP e da ANSP, né? Até chegar num nó da RNP, que, por sua vez, está ligado no nosso cluster, né? Essa conexão entre os três, só a parte de redes, foi a que a gente demorou 1 semana para conseguir fazer o ping, né? Por mais que já tenha uma automatização, ainda não foi trivial fazer essas conexões, tá? Então, a gente demorou 1 semana, fez o ping, fez a demo, né? E agora está desativado. Quer dizer, se a gente quiser fazer isso de forma recorrente, né, a gente precisa de um mecanismo mais fácil de virtualização, como, por exemplo, os mecanismos de SDN, né? A tendência é que esses clusters sejam migrados para SDN, né, mas a gente ainda está num passo anterior dessa ligação. Tá? Oi?
Não, só uma curiosidade, eu queria saber se do lado do Japão e dos Estados Unidos foi fácil configurar o SDN ou o problema foi só no Brasil? Ou só na verdade, lá não tem SDN dentro desses clusters. Então, foi baseado em circuitos dinâmicos, usando, no caso da Internet 2, o serviço Ion da Internet 2. No caso aqui do Brasil, parte foi usado o serviço CIPO da RNP. Tá? Mas, ainda assim, a gente teve que... O CIPO chegava até um determinado ponto aqui na USP, a gente teve que estender essa VLAN desse lado. Né? Aqui, do lado da Flórida... desculpa. Foi na Flórida. Teve uma interconexão entre o serviço CIPO da RNP com o serviço Ion da Internet 2. Então, foi usado aquela infraestrutura de Oscars, Spiders, enfim. Mas, ainda assim, demorou, porque envolvia... a gente está fazendo uma série de conversas entre pessoas em 3 continentes para estar acertando todo mundo. Né? Então, esse ainda não está com SDN, por isso que demorou. Um dos motivos, na verdade, né? Que demorou uma semana para ter a conectividade. Acho que... Muito bom. Nós temos aí... falta aqui o... Só dar uma fechadinha aqui. Bom, essas coisas eu já concluí na minha palestra, né? Durante ela. É uma tecnologia que realmente promete. Ela é uma acompanhante natural, né? Imprescindível para o avanço da computação em nuvem. Pode causar mudanças organizacionais, né? As duas tecnologias em conjunto importantes. E o que a gente está fazendo uma adoção cautelosa, né? Investindo em treinamento, conhecendo, né? A tecnologia que ainda não está madura, né? E nós, obviamente, estamos incentivando parcerias, né? Aliás, César, ontem, falando com o José Osvaldo lá, ele disse que nós vamos botar o Quiatera para interligar a USP e a Federal.